Capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: Deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai sua mulher e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: Darei esta terra à tua posteridade. Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abraão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem, de acampamento em acampamento, para Neguebe. Sobreveio, porém, uma fome na região, e sendo grande a miséria, Abrão desceu ao Egito para aí viver algum tempo. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Escuta, sei que és uma mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: É sua mulher, e me matarão, conservando-te a ti em vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti, e me conservem a vida em atenção a ti. Chegando Abrão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó. E a mulher foi introduzida no seu palácio. Por causa dela, Abrão foi bem tratado pelo faraó, e recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: Que me levaste a fazer? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste que ela era tua irmã, levando-me a tomá-la por esposa? Mas agora, eis tua mulher, toma e vai-te. Então o faraó deu ordens aos seus para reconduzir Abrão e sua mulher com tudo o que lhe pertencia. Capítulo 13. Abrão voltou do Egito para Neguebe, com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento, de Neguebe até Betel, ao lugar onde já uma vez armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos. Por isso, houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os ferrezeus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Ló: Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti, separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Ló, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Soar. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor.
o Senhor disse a Abrão, depois que Ló o deixou: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu te hei de dar. Abraão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Capítulo 14. No tempo de Anrafel, rei de Senaar, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlaomor, rei de Elã e de Tadal, rei de Goim. Aconteceu que esses reis fizeram guerra a Bara, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Senaabe, rei de Adama, a Semeber, rei de Seboim, e ao rei de Bala, isto é, Segor. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos, eles tinham servido a Codorlaomor, mas no 13º ano tinham se revoltado. No 14º ano, Codorlaomor pôs-se em marcha com os reis que se tinham aliado a ele, e desbarataram os Refaim em Astarote e Carnaim, e igualmente os Uzim em Ram, os Emim na planície de Cariataim, e os Orreus em sua montanha de Seir até Elfarã, cerca do deserto. Voltando, chegaram à fonte do julgamento, em Cádiz, e devastaram a terra dos amalecitas, assim como os amorreus que habitavam em Assasson-Tamar, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segor, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Codorlaomor, rei de Elã, Tadal, rei de Goim, Anrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, havia no vale de Sidim numerosos poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o restante fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus víveres e partiram. Levaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Mas alguém que conseguiu fugir veio dar parte do sucedido a Abrão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, aliados a Abrão. Abrão, tendo ouvido que Ló, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos, nascidos em sua casa, e foi ao alcance dos reis até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Roba, que se encontra ao norte de Damasco. Abrão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Ló, seu parente, com os seus bens, assim como as mulheres e os homens. Voltando Abrão da derrota de Codorlaomor e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Save, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Respondeu Abrão: De tudo o que é teu, não tomarei sequer um fio, nem um cordão de sandália, para que não digas: enriqueci Abrão. Nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos e a parte dos homens que vierem comigo. Aner, Escol e Mambré, estes hão de receber a sua parte. Capítulo 15.
Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão, numa visão nestes termos: Nada temas, Abrão, eu sou teu protetor, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia, para dar-te esta terra. Senhor Javé, como poderei saber se a vou possuí-la? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. E eis que ao pôr do sol veio um profundo sono a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espessa escuridão. O Senhor disse-lhe: Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nesta terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida desta terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-se aos teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a 4ª geração os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, esta terra aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadmoneus, dos Heteus, dos Ferrezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gergeseus e dos Jebuseus. Capítulo 16. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filho, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: Eis que o Senhor me fez estéril, rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se ao menos por ela eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passado 10 anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Caia sobre ti o traje que me é feito. Deite minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Abrão respondeu-lhe: Tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto, junto de uma fonte que está no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para a tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: Multiplicarei tua posteridade de tal forma, e será tão numerosa, que não se poderá contar. Disse ainda mais: Estás grávida, e vais dar à luz um filho. Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo,
Sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor que lhe tinha falado o nome: Vós sois El-Roi, porque dizia ela: Não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se àquele poço o nome de poço Lahai-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Barade. Agar deu à luz um filho a Abrão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abrão tinha a idade de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Capítulo 17. Abrão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo, farei nascer de ti nações, e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade, nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo homem no 8º dia do seu nascimento será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto o que nascer em casa, como o que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Serão circuncidados tanto o homem nascido na casa, como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo por ter violado minha aliança. Disse Deus a Abraão: Não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo: Poderia nascer um filho a um homem de 100 anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse a Deus: Oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe: Não, é Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a tua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, o tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de 12 príncipes e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de 1 ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa, e todos aqueles que tinha comprado a preço de dinheiro, tudo o que havia de varões em sua casa, e circuncidou-os no mesmo dia, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando o foi igualmente. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia. E todos os homens de sua casa, nascidos em sua casa ou comprados a preço de dinheiro a estrangeiros, foram circuncidados
ao mesmo tempo.